Oi, pessoal. Hoje a gente vai estudar um pouquinho das leis ponderais, né? Você já tem esse material, mas a gente vai fazer uma revisãozinha, né? Então, o que são as leis ponderais, né? Elas nos dão ideia de uma generalização, né? Então, o que elas são? São generalizações que foram estabelecidas, né? A partir de um estudo das relações entre a massa das substâncias, né? Então, a partir do estudo das relações entre a massa das substâncias. Mas onde, né? Onde que eles estudaram isso, né? Do que, né? A partir da onde? De uma reação química, né? Então, de uma reação química. Bom, reações químicas vocês já aprenderam lá no primeiro ano, né? Tem a reação de adição, de substituição. Então, a gente vai simbolizar elas aqui de uma forma genérica. A mais B, né? Eu tenho A e tenho o elemento A mais o elemento B vai me gerar C mais D. Então, mas eu preciso nomear isso aqui antes, né? Vamos lá, só relembrando. Antes dessa flecha, o que eu tenho? Eu tenho os reagentes. Depois da flecha, eu tenho os produtos. O que foi gerado, né? Os produtos misturados, os elementos misturados, gerou alguma coisa, gerou um produto, né? E o que é essa flecha? Eu quero saber o que é essa flecha. Essa flecha vai me indicar o sentido da reação. Então, ela me indica o sentido da reação. Simples, né? Simples assim. Daí, teve dois estudiosos, uns bem conhecidos, outros menos conhecidos, que foram levantando hipóteses, foram estudando, né? O primeiro deles a estudar as reações, a estudar tudo isso foi Lavoisier. Lavoisier, ele é responsável por quem, né? Pela lei da conservação das massas. Ó, pela lei da conservação das massas. Mas como assim? Ela vai se conservar? Vai durar para sempre? Não é nesse sentido. É no sentido de que tudo que eu tenho antes da flecha, os meus reagentes, vai ser a mesma quantidade que eu vou ter nos meus produtos. E como que ele disse isso, né? Existe uma frase dele muito conhecida que diz assim, ó, que na natureza, né? Nada se cria, nada se perde, né? Mas o que acontece? Tudo se transforma. Por que ele disse isso? Porque ele confrontou
muitos estudiosos da época, né? Que quando reagia algum elemento que formasse um gás, o gás não estava ali. Mas ele diz assim, não, a lei da conservação das massas a gente consegue provar quando eu tenho um sistema fechado. Vocês lembram lá do sistema fechado, né? O sistema fechado não sai energia, não perde massa, não faz nada, né? Lá dos gases, vocês lembram do sistema fechado? Então, aqui ele disse que ele consegue fazer isso no meu sistema fechado. Se for um sistema fechado, ele prova. Porque se for um sistema aberto e eu tiver uma reação com gás, o gás vai embora, mas formou o gás, né? Então, a partir dessa minha fórmula genérica, né? A mais B gerando C mais D, ele disse que a minha massa de A mais a minha massa de B é igual à massa de C mais a massa de D. Então, é igual. Então, quer dizer que a massa dos reagentes vai ser igual à massa. A massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Isso que ele quis dizer. Certo? Mas eu só vou ter isso no sistema fechado. Exemplo, né? Se eu tenho, né, um exemplo, hidrogênio mais oxigênio, eu vou transformar esses dois elementos em água. Em números, né? Por exemplo, se eu tenho 2 gramas e tenho mais 16 gramas de oxigênio, eu estou gerando 18 gramas de água. Então, aqui, ó, tem 2 mais 16, 18 gramas. Igual a 18 gramas. Então, quer dizer que a massa do meu reagente foi igual à massa do meu produto, né? Mas aí, quase que na mesma época, assim, que Lavoisier estava expondo a sua lei da conservação das massas, vem Proust, né? Proust, quem era Proust, né? Proust era um químico francês, ele era farmacêutico também. Então, vem Proust, né? E diz assim, né? Qual é a lei de Proust, né? Que a lei das proporções constantes. Ele vem e diz assim, ó, em linguagem popular, né? Ah, se eu vou fazer um bolo e eu vou usar um ovo, uma xícara de farinha, supondo, tá? E uma colher de fermento, eu vou ter um bolo para 10 pessoas. Mas se eu for fazer 2 bolos, eu vou ter que aumentar essa quantidade. Então, eu vou ter que ter 2 ovos, eu vou ter que ter 2 xícaras de farinha e 2 colheres de fermento. Então, ela vai ter uma proporção igual do começo ao fim. Essa proporcionalidade vai ser em todos os elementos da minha reação. É como fazer um bolo. Então, o que dizia aqui, né? Que a proporção em massa das substâncias que reagem. Essa é a frase que ele ficou conhecido, né? E que são produzidas
em uma reação o que ela é? Ela é fixa, constante e invariável. Então, o que quer dizer, né? Que se eu for fazer dois bolos, eu tenho que duplicar. Então, se eu for, eu não posso botar 3 ovos, 2 xícaras de farinha, né? Eu tenho que ser sempre igual. É isso que ela quer dizer. E como que ele fez isso, né? Pela forma genérica, né? Das reações, é só um simbolismo, né? Eu digo que a massa de A vai ser proporcional à massa linha de A. A massa de B vai ser proporcional à massa linha de B. E que vai ser igual à massa de C proporcional à massa linha de C. Igual à massa de D proporcional à massa linha de D. Mas como é que eu posso provar isso no experimento, né? De que forma que eu vou fazer? Então, vai ser dessa forma. Se eu tenho, exemplo, né? Hidrogênio mais o oxigênio vai me gerar água. Então, num primeiro experimento, eu digo que eu tenho 10 de hidrogênio mais 80 de oxigênio, vamos gerar 90 gramas de água, né? Aqui obedece a lei de Lavoisier. Num segundo experimento, vai me dizer assim, que eu tenho 2 gramas mais 16 gramas, vão gerar 18 gramas. Obedece a uma proporção, né? Por exemplo, se eu tenho a massa aqui de 10 dividido para 2. Aqui, 80 dividido para 16 e 90 dividido por 18, eu vou ter aqui 5, aqui 5 e aqui 5. Aqui ele segue, vocês podem ver que segue uma proporção, né? Obedece uma proporção. Por que que obedece, né? Porque ele vai me dizer que vai ser tudo proporcional. Se eu tenho que seguir uma proporção. Se, por exemplo, aqui tivesse 20, eu diria que estaria em excesso, né? Mas isso a gente vai aprender um pouquinho depois. Mas é só para vocês depois lembrar. Que aí, se ali eu tivesse 20, se, por exemplo, no oxigênio ali eu tivesse 20 e no hidrogênio só 18, e com isso só formariam 18 gramas, eu iria dizer que está em excesso, porque esse aqui não iria reagir totalmente com esse aqui, não, né? Em proporção. Então, eu ia dizer que esse seria o meu reagente limitante e o meu reagente excesso. Mas isso a gente vai aprender depois. É só para depois vocês lembrarem do que eu estou falando aqui, que a lei de Proust vai se aplicar lá, quando eu estudar reagente limitante e excesso, certo? Bons estudos!